Ela pegou todo mundo de surpresa e apareceu com um visual repaginado. As madeixas pretas deram lugar ao visual loiríssimo. Os seios receberam mais um up. O nariz ficou arrebitadíssimo. É claro que eu estou falando da cantora poderosa Anitta. Gente, eu fiquei curiosa para saber um pouquinho mais sobre essas cirurgias plásticas. E aí, doutora Georgia Machado, vai nos ajudar? A doutora Georgia Machado já está aqui lindíssima, elegantérrima, como sempre, ao meu lado. Vamos comentar sobre um babado dessa semana, né, doutora? Anitta apareceu lá toda de visual renovado em um programa de TV e mexeu no nariz, mexeu nos seios. Vamos comentar esse bafafá, pode ser? Pode ser. Ela já tinha feito uma rinoplastia. Segundo ela, sim, já tinha feito uma rinoplastia mal sucedida, inclusive sequela, né, que tinha dificuldade de respirar. E também já tinha feito uma mamoplastia, só que evoluiu, a mama ainda crescendo, e resolveu fazer uma nova mamoplastia. Então, quer dizer que a mama pode voltar a crescer. Cresce depois da redução. Não é que cresça, mas em alguns casos, eu já tive pacientes que a mama voltaram a crescer. E assim, várias pessoas têm realmente esse relato. As mamas podem voltar a crescer, sim. Inclusive, eu vou fazer a mama e depois amamentar e tal. Elas podem realmente ter, depois que serem operadas, que você pode, a mama enche de leite, depois você vai amamentar e fica, né? Aumenta, diminui, você pode realmente necessitar de uma nova mastopexia, né? Que é levantar a mama por conta da amamentação. Então, o ideal seria se ela tivesse colocado logo o silicone? Não. Se você tem uma mama densa, uma mama glandular, você não precisa de silicone. Eu acredito assim, que se o peito, ela já parecia um peito siliconado, né? Já parecia aquela mama bem densa. Eu, pelo menos, jurava que era silicone. A prótese a gente coloca quando a gente não tem volume. Mas se você tem uma mama boa, não há necessidade de você colocar a mama mais a glândula e tal. A não ser que realmente fosse uma mama muito mole, uma mama caída, que é geralmente a mama de quem engorda, emagrece, ou a mama da mulher que já amamentou. É bom já a gente falar sobre esse assunto, doutora, porque tem muita gente com os seios grandes e isso incomoda bastante. Dá problema na coluna, problema estético, a pessoa fica até muitas vezes triste, desanimada. Eu conheço vários casos. E é uma cirurgia relativamente tranquila a redução? Não, é uma cirurgia tranquila. Geralmente a gente faz até com anestesia peridural, dificilmente a gente faz com anestesia geral, porque a gente consegue um nível alto na coluna de anestesia. Então, assim, é uma cirurgia de 2 horas, 3 horas, dependendo do caso. Mas geralmente uma cirurgia bem tranquila, o resultado bem a contento. Mesmo agora, quando o seio é muito volumoso? Mesmo quando a mama é bem caidão? Mesmo uma mama muito volumosa. Agora, há só uma ressalva, Natália, para pacientes que, além de ter a mama grande, realmente têm sobrepeso. Por quê? Porque essas pacientes geralmente têm a mama grande em decorrência do sobrepeso. Então, se elas operam a mama e continuam acima do peso e depois elas, agora eu vou fazer agora a mama diminuiu, agora eu sou uma outra pessoa, que geralmente é o que acontece e tal, e eu quero, agora eu vou emagrecer. Então, quando a paciente emagrece, ela realmente, essa mama aumenta a probabilidade de cair. Casos, inclusive, é necessário mesmo que a pessoa emagreça para um bom resultado. Até lipo, né? Outra cirurgia. Lipo, abdominoplastia, sempre é bom você operar com o peso perto do ideal. Porque a gente tem uma média de quanto mais ou menos a gente consegue tirar, a gente já tem essa ideia pela prática, pela experiência. Então, tem coisas que a gente só pode tirar, por exemplo, entre 5% e 7% do peso numa lipo. No abdômen já tem que ser um pouco menos, na verdade 5%, porque você já vai estar também descolando a pele. Tem áreas que a gente não pode lipar e descolar ao mesmo tempo, porque você
corre o risco de ter diminuição da vascularização da região, ou seja, a pele que você vai descolar, você não pode limpar muito, pelo menos. Então, assim, realmente, quanto mais perto do peso ideal, melhor em todos os aspectos, principalmente transoperatório e pós-operatório. Doutora, e para redução de mama, fica uma cicatriz feia? Sabe o que eu costumo falar? Que é uma boa troca, uma troca justa. Porque se você tem realmente uma mama que incomoda, uma mama que você tem você não consegue, um sutiã, que aquele peito caiba dentro do sutiã, fica o peito saindo por cima, pelo lado, você não consegue colocar um biquíni, que é justamente a maioria das queixas, você não consegue usar um tomara que caia. Então você vai trocar aquela angústia que você tem diariamente. Quando você vai trocar de roupa, quando você vai dormir, que você tem que dormir com sutiã, você troca aquilo por uma cicatriz. Você troca um peito menor, um peito, né, levantado, por uma cicatriz. Que na grande maioria das vezes, com o tempo, vai ficando pouco perceptível. Depende da cor da pele, depende da genética da pessoa, mas geralmente fica bem, vai ficando muito boa com o tempo. Eu considero uma troca justa. Agora, tem casos realmente que o peito é fronteiriço, né, aquele peito que a gente imagina como vai ficar, que não é exatamente o que a pessoa pensa, porque muita gente, eu já escutei isso várias vezes, eu quero botar o silicone porque nunca mais o peito vai cair. Não, isso não é uma verdade, né? O fato de você botar o silicone e fazer a mastopexia no mesmo dia, não significa que nunca mais esse peito vai cair. Esse peito vai estar ainda sob a ação da gravidade, sob a ação daquele de estica e puxa, de engorda e emagrece, essa coisa. Então, assim, é claro que você pode ter uma pessoa com a pele muito boa, né, que você colocou uma prótese pequena, outra que você colocou embaixo do músculo. Dependendo de alguns fatores, pode ser que essa prótese realmente modifique muito pouco sua forma depois da cirurgia. Mas não é aquela coisa 100% garantida. Tá aqui, assinei aqui, nunca mais vai cair. Então, muita gente tem uma ideia de que a mama vai ficar muito diferente, mama de quem só colocou prótese, né? E não é bem assim. Então, dependendo da pessoa, a gente orienta, é melhor você ter uma mama hoje assim, né? Não muito empinada, mas também não muito caída, mas sem cicatriz, do que você uma mama com uma mama mais levantada com cicatriz, né? Depende muito. A localização da cicatriz? A mamoplastia tem uma cicatriz ao redor da areola, na vertical, né, descendo até o sulco inframamário. Então é como se fosse uma âncora. E dependendo do tamanho da mama, essa cicatriz horizontal, ela é maior. Ela pode até se encontrar com a outra cicatriz do outro lado. Então, assim, depende muito do tamanho dessa mama. A gente pode ter uma mama que tem uma vertical até a metade da mama, até o final da mama, sem o T. A gente pode ter uma com T pequeno ou até realmente um T muito grande. Essa cicatriz horizontal, ela geralmente fica encoberta pela própria mama, que a mama repousa sobre essa cicatriz. A cicatriz vertical geralmente fica como se fosse uma estria. E ao redor da areola, geralmente fica uma cicatriz muito boa, né? Geralmente. Mas a gente só sabe depois que faz, só sabe depois do pós-operatório, porque toda mama a gente faz igual, corta do mesmo jeito, sutura do mesmo jeito, sutura com a mesma marca de ponto e tal. Tem gente que evolui muitíssimo bem, tem gente que não evolui tão bem assim. Mas como você falou, os bons resultados compensam, né? É uma satisfação da paciente. Paciente muda completamente, quer usar tomara que caia, quer usar biquíni, quer nunca mais ouvir falar essa palavra sutiã na vida, né? Fosse tanto para autoestima. Com certeza. Então, assim, eu realmente, as mamas bem indicadas, olha, aqui realmente é melhor uma cicatriz ao peito dessa forma, é uma troca justíssima. Agora, aquele peito que a pessoa tem uma ilusão, uma ideia totalmente desconectada com a realidade de como ficaria uma mama, aí a gente aconselha, orienta e é melhor não fazer, porque você parece que aí é que não dá certo mesmo, então você pode ter um descontentamento muito grande. Então é melhor orientar,
né? É melhor esclarecer bem e, de preferência, mostrar, né, cicatrizes boas, cicatrizes ruins. Também não adianta mostrar só cicatriz boa, né? Olha, pode, a grande maioria fica assim, mas pode eventualmente ficar assim, assado. Você é uma troca, você está disposta? Então, se quiser... Vamos lá, né? Vamos lá. E o pós-operatório? O pós-operatório, dependendo muito da pessoa, realmente é muito... Você tem pouquíssima dor, mas é muito chato, eu considero muito chato, eu sempre digo isso. É chato porque você tem que ficar sem afastar o cotovelo do corpo. Então você tem que ficar sempre se protegendo. Se abraçando, bem se quietinho. Gostei. Se amando. Você vai se amar mais, né? Você já está se amando mais com a nova silhueta. Então se abraça. Então, assim, é chato porque você fica dependente, você não consegue dirigir, você não consegue levantar sozinha. Isso causa muito estresse, angústia no pós-operatório. Mas fora essa parte, como eu falei, você tem um objetivo, você determina um meio, você chega ao fim e é aquilo, né? Passa, a gente sabe que passa e depois... Aí coloca o biquíni e vai curtir o novo visual na praia. Doutora, todo mundo tá curioso em casa para saber os detalhes da cirurgia do nariz da Anitta. Mas vai ficar pro próximo programa, ok? Próxima semana a gente volta e você vai assistir a continuação dessa nossa entrevista, eu, doutora Georgia Machado, comentando essas cirurgias plásticas feitas pela cantora poderosa Anitta. E você quer ficar poderosa também, então não perde próxima semana. Combinado? Vou ficar aqui, já vou gravar, a próxima semana você assiste. Combinado, doutora? Combinado. Até a próxima semana, então. Até a próxima.